colocar uma lupa no que a gente chama de auditoria. Por que vocês resolveram abrir essa coletiva de imprensa? A gente recebeu, primeiramente, algumas mensagens de apoiadores das cidades no Nordeste que notaram um desequilíbrio na quantidade de inserções do nosso candidato oponente versus as nossas inserções. E isso foi o gatilho para a gente colocar uma lupa no que a gente chama de auditoria de mídia ou checking de mídia. Toda campanha publicitária tem como fim a exibição do seu plano de mídia conforme planejado pela sua agência, conforme planejado pelo anunciante. E a gente constatou que grande parte das nossas inserções do Nordeste não vinham sendo veiculadas e executadas. O ministro Fábio Faria chamou a coletiva, endereçou ao nosso departamento jurídico da campanha, que ingressou uma ação junto ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, informando preliminarmente o que estava sendo ocorrido. E a nossa equipe de operações de mídia virou à noite em cima de bancos de dados de 2 até 3 empresas fiscalizadoras, certificadoras, para comparar os dados dessas 3 empresas. Tá certo. Eu acho legal, Emília, até você estava comentando de uma forma mais didática, explicar como é que funciona, né, essa auditoria. Vocês contrataram 2 empresas, tem um software que ajuda, né, a verificar as inserções, mas eu gostaria que você explicasse para o público aqui da Jovem Pan, Fabiano. Pois não. Toda emissora recebe um mapa de mídia da agência de publicidade, ou se o anunciante não tiver uma agência de publicidade, receberá direto dele, anunciante, o mapa com o planejamento de mídia da sua campanha. A campanha tem uma hora específica, tem um programa específico, tem, às vezes, até a determinação de um intervalo específico e, mais ainda, uma posição no intervalo específica, aquela propaganda exclusiva de 30 segundos, quando só ela aparece no intervalo comercial. No caso da propaganda política, o TSE legisla no sentido de quebrar o dia em 3 faixas horárias, manhã, tarde e noite, e distribui as inserções regulamentadas, no caso para a rádio, 25 inserções para cada lado, ao longo desses 3 períodos. A campanha audita de forma contínua se essas inserções estão sendo veiculadas no conjunto de mais de 4.800 rádios presentes no ecossistema de radiodifusão do Brasil. Então, mas o que você está falando são das propagandas, né? Porque como é que funciona esse horário político? Quando é esse horário que você acompanhou no rádio, é ao meio-dia, e acho que de manhã, às 7 da manhã, ao meio-dia, no rádio, uma emissora, ela monta o programa e distribui para as outras. Durante o dia, quando você está ouvindo a programação, algumas rádios estão tocando música e tal, entra a propaganda do candidato. Sim. Então, 30 segundos fala lá o Lula, 15 segundos. E 15 segundos fala o Bolsonaro, tem uma divisão. É nessa veiculação que aconteceu o problema, nesses comerciais, digamos assim? Isso. A entrega de mídia, na propaganda eleitoral se dá de 2 formatos, como você bem disse, 2 blocos grandes, se eu não me engano, 30 minutos, e 25 inserções distribuídas ao longo da programação. O problema que a gente constatou foi justamente nas inserções aleatórias distribuídas ao longo da programação. Como é que funciona a mecânica de envio de material dos filmes publicitários? As 2 campanhas enviam ao TSE e o TSE aloca esses materiais no que ele chama de pool de rádios ou repositório de conteúdo. As emissoras se cadastram e elas baixam, fazem o download desses materiais que tem a exibição mandatória, obrigatória durante o período eleitoral. Então, as campanhas recebem um recibo de envio do material junto ao TSE e os veículos de comunicação, rádios e televisões, emissoras de rádio, emissoras de TV, baixam, se logam nesse pool, nesse repositório e baixam o material para que elas tenham o conteúdo para elas veicularem, conforme a lei
do processo eleitoral determina. Ô, Fábio, você falou que a respeito da legislação, né, para os veículos de comunicação, eles têm que arquivar 30 dias, né, o que aconteceu nessas rádios. Vocês já pediram esses arquivos para poder fazer essa auditoria também? E a pergunta que eu faço é, se acaso o TSE vir tornar procedente aí essa informação que vocês levaram a público aí, o que pode acontecer? Como você bem disse, a lei da radiodifusão exige que o radiodifusor, o veículo de TV e rádio, tenham arquivados os últimos 30 dias de conteúdo total. Existe um termo técnico que se usa, que é a censura, no sentido de guardar um material, para que se haja alguma ação posterior, haja uma comprovação absoluta do material, tanto no conteúdo quanto dos intervalos do que foi exibido. A gente já solicitou grande parte desse arquivo mandatório, mas a gente entende que para uma auditoria mais isenta, a gente está usando o arquivo das 2, 3 empresas que estão trabalhando para a nossa campanha. E se for configurado alguma prova, Fábio, o que pode acontecer? Porque até o ministro Fábio Faria disse que não existe mais tempo hábil, né, para essas inserções serem realocadas em qualquer emissora. Não cabe à campanha se antecipar ao julgamento ou a qualquer próximo passo jurídico que possa vir a ocorrer. Mas eu adianto a vocês que, conforme o despacho do ministro Alexandre de Moraes determinou ontem, após a nossa inicial, a campanha entregará em mãos ao ministro por volta das 14h30, 15 horas, dentro do prazo legal estipulado por ele, todo o conjunto probatório que mencionamos na coletiva de ontem. Entendi. Então você já tem esses números aí aferidos por algum instituto de mídia, né? Esses que controlam por computador, né? Você não precisa pegar... Institutos de fiscalização, de veiculação, é uma parte importante do ecossistema publicitário, onde você tem o anunciante, a agência, o veículo e a certificadora da exibição. Vocês que são veículo de comunicação, vocês sabem como funciona. O coração do veículo é a área de operações, é a entrega comercial de todos os anunciantes. Então, o anunciante compra 10 inserções na Jovem Pan numa determinada faixa horária porque ele quer falar com determinado público-alvo. Então, a Jovem Pan tem que cumprir o que ela combinou, o que ela vendeu junto ao anunciante, junto à agência de publicidade. Caso haja alguma falha técnica ou alguma falha de má-fé, a emissora ou de livre e espontânea vontade comunica à agência e o próprio anunciante: houve uma falha, caiu meu gerador, o meu sinal na praça não sei de onde, caiu, eu perdi o sinal em parte do estado de São Paulo, ou de livre e espontânea vontade, a emissora avisa que o plano não pôde ser executado e cumprido, ou o anunciante, através da sua fiscalizadora, informa a emissora que o seu plano de mídia originário não foi cumprido. Muito bem. É grave isso aí. Sim. Só a última questão, Fábio, você me corrija, mas parece que vocês fizeram essa auditoria no segundo turno e agora vocês vão buscar essas empresas para fazerem análises do primeiro turno também? Exatamente isso. É um trabalho braçal, por mais que a gente tenha a tecnologia embarcada, e a tecnologia que a gente usa é audio matching. Então a gente compara o áudio dos 3 primeiros segundos ou 4 segundos do spot, mais os 3, 4 segundos do final do spot. Havendo a sincronização do código de rádio embarcado no áudio, a gente dá como positivo a comparação. Por isso que chama audio matching a tecnologia que a gente usa. É o mesmo processo do famoso aplicativo Shazam, que muitas pessoas têm nos celulares. É o mesmo processo que o ECAD usa para monetizar os cantores conforme os veículos de comunicação veiculam as suas rádios. Muito bem. Bom, então você vai às 15 horas, né? 15 horas vocês vão apresentar lá. Então, veiculam as suas músicas, não as suas rádios. As rádios veiculam as músicas. 15 horas vocês vão apresentar lá isso aí que foi pedido pelo relatório, não é isso? Isso.
Aproximadamente às 15 horas. Então a gente vai ter mais notícias para vocês aí. Fábio, obrigado aí por ter atendido a gente, que a gente queria entender um pouquinho mais, acho que deu para o pessoal entender mais como é que vocês chegaram a esse número. 154 mil a mais, foi isso? Isso dados prévios de uma determinada faixa calendária. A gente está trabalhando em 3 fases. A primeira semana dos 7 a 14, a segunda semana dos 14 ao 21 e a terceira semana já está em andamento. A gente vai começar a pensar fora dessas 3 fases, logicamente o primeiro turno, assim que entregue cumpridas todas as exigências do presidente do TSE, o órgão competente. Valeu. Obrigado, Fábio. Obrigado aí pelo papo. Obrigado, valeu, Fabiano. Muito bem, então você fique ligado aí na programação da Jovem Pan que você vai ter mais informações a respeito disso. Parece que eles vão fazer, tem que 24 horas, você tem que entregar lá. Zuzu, temos aqui uma presença ilustre nesse programa. Muito pedido aqui pela audiência. Muito pedido, né? A audiência. Ele é inclusive comentarista aqui na Jovem Pan do Linha de Frente, já foi candidato a vereador da Canhota. Foi desprezado pelo Zé Dirceu. Não fala assim. Tá na pauta. Segurança do Zé Dirceu. Tá bom. Segurança. Mas nosso querido Leonardo Grandini, uma salva de palmas que ele está aqui para ouvir uma voz da esquerda. Uma forma democrática. Claro, sempre. Obrigado, Emílio. Fala, Grandini. Obrigado, como é que você tá? No olho do furacão. Sério, Eu falei pra você, a Canhota é a primeira que te põe no pelotão do fuzilamento. A Canhota é jogo os leninistas e os trotskistas. Sim, claro, pô, claro. É isso aí, não tem essa conversa. O famoso fogo amigo. Então, mas aconteceu, você é um cara de esquerda, você é um cara assim mais progressista, vamos chamar assim, você é um cara que tem essa visão do mundo e tal, e você se identifica, você é filiado ao PT. Eu sou filiado, ainda sou filiado. Que merda, hein? Tá louco. Ainda sou filiado. Eu não tenho nada com... Não, deixa eu falar pra você, Grandini. Eu não tenho nada com... Mas você pode se filiar aqui, qualquer agremiação. Qualquer agremiação, não tem problema nenhum. Mas... te expulsaram do PT? Não, vamos lá. Ontem, e tá a semana inteira eu tentando me justificar, né, a respeito disso. Ontem eu estive no Monarca, falei disso, agora eu tava no Morning. É verdade. Falei sobre isso novamente para deixar bem claro, né? O PT, enquanto instituição, não me expulsou. O que houve foi o seguinte: dirigentes nacionais, portanto, pessoas físicas... José Dirceu. Não José Dirceu. Zezé Didi. Não, José Dirceu não. Mas pessoas físicas, robustas, importantes, inclusive algumas não podem falar o nome, né? Por quê? Porque cabe... Não, primeiro porque é perigoso, segundo porque cabe processo. Perigoso, né? por quê? Sim, claro. É perigoso. É perigoso. Então tem pessoas importantes do Partido dos Trabalhadores, dirigentes nacionais, que ficaram incomodados com a minha posição em defesa da Jovem Pan e contra a ação que o Tribunal Superior Eleitoral impôs à casa, à empresa. Entendi. E aí acabaram, quer dizer, já há um tempo, né, por eu trabalhar na Jovem Pan, por eu topar estar num podcast como o do Monark, por eu ter posicionamentos, inclusive, eu fui contra a prisão do Daniel Silveira, eu defendi o arquivamento de processos envolvendo o Flávio Bolsonaro. Então, por esses posicionamentos que aparentemente estão fora da caixa, mas eu os defendo porque eu sou um legalista, assim como eu fui contra a prisão do Lula por motivos legais, eu fui contra a prisão do Daniel Silveira por motivos legais. Então eu sou coerente nesse sentido. Eu não pego um discurso demagógico, eu sou de esquerda, então eu defendo uma prisão arbitrária e a outra eu não defendo. Não. E aí, desde aquele momento, eu vinha recebendo algumas represálias por parte da militância, né, da patota de esquerda, e culminou agora nesse absurdo, que foram ameaças por parte de pessoas físicas do Partido dos Trabalhadores, em abrir um processo na comissão de ética do partido para me expulsar. Entendi. Para me expulsar. Mas, Leonardo, a esquerda... Provavelmente você vai ser expulso. Mas... Não, eu devo até sair antes que termine o processo. Você vai Mas, se filiar. ô, Leonardo, historicamente isso não é normal da esquerda? Cara, eu não consigo, sabe, eu não consigo, assim, na história recente, recordar um episódio assim. É evidente que o Fogo Amigo
Na direita também tem, a gente sabe, né? Na direita tem muito fogo amigo, mas na esquerda é muito grande. Eu acho que na política é muito grande o fogo amigo. E eu fiquei chateado. Eu fiquei chateado porque eu sempre defendi, fui muito claro nas minhas posições. Eu nunca escondi, né? Então, tem uma galera, porra, o cara é infiltrado. Né? Não, eu sempre fui de esquerda, né? Quando vazou aquele vídeo lá do Zé Disseu, que eu tava lá do Zé Disseu, né? Falou, pô, a audiência falou assim, não, mas tem um infiltrado do PT na Jovem Pan. Cara, no primeiro dia que eu cheguei aqui, o Superman sabe disso, eu debato com ele às vezes à noite lá no Opinião. Mas eu sempre falei, então, eu sou de esquerda. Mas você sabe que eu sempre fui honesto intelectualmente nesse sentido. Não, eu sei. E eu acho que também quando você tem um programa, e o legal é isso, você ter um pensamento e outro, e o público decide. Sim. Não é? Só que hoje em dia mudou isso aí, porque, por exemplo, quando você traz um cara que não tem o pensamento da sua audiência, ele fala, como é que você está dando plataforma para esse cara estar aí? Entendeu? Então, eu acho que isso aqui é meio de rede social, porque a rede social o próprio algoritmo te leva para um caminho, então você não pode receber ninguém de esquerda. E a gente sempre recebeu, né? Exatamente. Todo mundo. Não, claro. A gente quer ouvir a voz dele. Mas as pessoas também não querem vir conversar, não querem trocar uma ideia, porque ou é de esquerda